E aí, tudo bem? Vamos pensar um pouco. Se a gente tivesse que resumir a Bíblia numa única grande história, qual seria? A gente pensa logo em Gênesis, né? Ou na vida de Jesus, ou no Apocalipse, talvez. São tantas partes. Mas e se eu dissesse que tem um fio condutor, uma linha que costura tudo isso junto? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só que interessante. Quem lança essa ideia é um teólogo chamado Christopher White. A tese dele é a seguinte: a missão de Deus, sabe, o grande plano dele para a humanidade, não é só um dos temas da Bíblia. Não, é o tema. É tipo um fio de ouro que vai costurando tudo desde a primeira página de Gênesis até a última de Apocalipse. É uma ideia, nossa, bem poderosa, que pode virar a chave na nossa forma de ler as Escrituras. Beleza, então por onde a gente começa a puxar esse fio? Bom, para achar a ponta dele, a gente tem que voltar lá no começo, numa promessa que foi o estopim de tudo. E esse ponto de partida tem nome e sobrenome: o chamado de Abraão. Pensa só no cenário: um mundo cheio de povos, nações, deuses para todo lado, e no meio disso tudo, Deus escolhe uma única pessoa para começar o seu plano gigantesco de redenção. Parece um começo bem humilde para uma missão que quer alcançar o mundo inteiro, né? Mas é aí que está a sacada genial do plano. E aqui, ó, tem um ponto que é o pulo do gato. Muita gente olha para essa história e pensa que foi tipo um favoritismo de Deus, sabe? Como se ele tivesse escolhido um povo preferido. Mas o que o Wright mostra é que a lógica é exatamente o contrário. A escolha de Abraão não era para excluir os outros, mas sim o primeiro passo para incluir todo mundo. Era o começo de um projeto para abençoar a humanidade inteira. E aí o plano vai se desenrolando passo a passo de uma forma bem lógica. Primeiro, a promessa para uma pessoa, Abraão. A partir dele, vem o passo 2, a formação de uma nação inteira, o povo de Israel. E qual era a missão desse povo? A vocação deles? Não era só ficar recebendo bênçãos, não. A ideia era que eles se tornassem um canal, um instrumento para que essa bênção chegasse a todas as outras nações. Tá, mas o que significava ser esse instrumento na prática? Significava viver de um jeito totalmente diferente do resto do mundo. A ideia era que Israel fosse uma espécie de vitrine do caráter de Deus. Sabe, mostrar justiça no mundo de opressão, praticar a misericórdia onde só existia crueldade e viver com fidelidade num cenário cheio de deuses que não eram confiáveis. Ok, aqui a gente chega numa pergunta central. Se o plano desde o início era global, era para todo mundo, para todas as nações, como é que uma promessa feita milhares de anos atrás para um povo específico lá no Oriente Médio finalmente chega no mundo inteiro? Como é que esse fio de ouro continua a história? E é essa pergunta que nos joga direto para o coração, para o ponto central de toda a história da Bíblia. O momento em que aquela promessa antiga finalmente se cumpre e a missão de Deus dá o seu passo mais importante de todos. A resposta é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Jesus Cristo. É Ele. Ele é aquele descendente de Abraão que a promessa falava. E é através dele que a bênção finalmente fica acessível para todo mundo, não importa a cultura ou a nação. Jesus é o grande protagonista, o ponto de virada na história dessa missão. O que Jesus fez, sua vida, sua morte, sua ressurreição, é o que a gente chama de obra redentora. E essa obra é o mecanismo que torna a promessa universal. É como se ele derrubasse todos os muros, todas as barreiras e abrisse um caminho largo para que qualquer pessoa, de qualquer canto do planeta, pudesse entrar e fazer parte do povo de Deus, cumprindo assim aquela promessa lá do comecinho de abençoar todas as nações. Mas calma lá, a história não acaba aqui. O que aconteceu com Cristo não foi um ponto final, mas o começo de um capítulo totalmente novo dessa missão. Agora, aquele fio de ouro, a responsabilidade, passa para frente, para mãos de quem segue Jesus hoje. E um exemplo bem atual disso é o movimento Vineyard. A galera da Vineyard tem muito essa mentalidade, essa perspectiva missionária. Eles entendem que a igreja não é só um prédio para a gente se encontrar no domingo. Não, é uma comunidade viva que participa ativamente dessa missão de Deus que continua acontecendo no mundo. É sobre abraçar essa grande história da Bíblia e fazer parte dela. E como isso funciona na prática? Como é participar dessa missão? Bom, é basicamente continuar o que começou lá com Abraão. É a gente entender que cada comunidade, cada igreja local é chamada para ser um instrumento de bênção para a sua cidade, para o seu bairro. É sobre refletir o amor e o poder de Deus de um jeito bem concreto, bem relevante, bem ali, onde a gente vive. Então, para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se essa ideia estiver certa, se a missão de Deus para abençoar o mundo é mesmo o fio condutor da Bíblia inteira, isso muda tudo, né?
A nossa fé deixa de ser só sobre eu e a minha salvação e passa a ser sobre participar de um projeto gigantesco, cósmico de redenção. A pergunta é, como é que essa perspectiva transformaria o jeito que a gente enxerga o propósito da nossa própria comunidade? Fica aí para a gente refletir.